Estou feliz por estar aqui, mais uma vez, visitando e pregando é a primeira vez. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, a irmã Cássia pelo convite, que Deus abençoe. Estou feliz por estar aqui juntamente com os irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abre sua Bíblia comigo, o livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Os irmãos encontraram, amém? Mateus 4, versículo 1, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar? Eu acredito que quase todos, talvez todos que estão aqui nessa noite, já leram sobre essa tentação que Jesus passou. É registrado em Mateus, Marcos, Lucas, essa tentação que Jesus ele passou. É muito conhecido. E se nós formos voltar aqui, alguns capítulos atrás, no livro de Mateus, nós vamos ver que isso acontece logo após Jesus ser batizado. Jesus, ele vem, João Batista está batizando, e ele fala: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João ele vê Jesus, Jesus é batizado, e no momento na qual Jesus ele é batizado, uma pomba ela desce, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz do céu vem e fala assim: ó, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado. E eu acho isso muito lindo e muito interessante, que logo após Jesus ele ser batizado, logo após uma voz do alto vir falar: este é o meu filho amado. Logo após disso acontecer, Jesus ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo depois de Deus virar e falar: esse é o meu filho, Jesus ele é levado para o deserto. Às vezes nós questionamos com Deus o porquê nós estamos passando por um deserto. Às vezes nós questionamos com Deus o porquê estamos passando por um momento difícil. Às vezes nós estamos passando por um momento de lutas e dificuldade, e nós questionamos com Deus: ah, eu estou na igreja, por que eu estou passando por isso? Ah, eu vou na igreja todos os cultos, o porquê que eu estou passando por essa dificuldade? O porquê essa provação chegou na minha casa? O porquê eu estou passando por esse momento difícil? E nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas o próprio Jesus, ele nos provou que mesmo sendo filho de Deus, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Se nós formos ver em outras traduções, no livro de Marcos, vai falar que o Espírito de Deus, ele impeliu Jesus para o deserto. E se formos buscarmos a tradução do nome impelir, essa tradução dessa palavra significa arremessar com força, jogar com força. Jesus, ele foi arremessado para o deserto, ele foi levado para o deserto para ser tentado. E eu faço uma pergunta aqui nessa noite: quem é que quer ir para o deserto? Se eu perguntar para qualquer um aqui nessa noite: você quer ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto. Se eu perguntar para os irmãos, as irmãs, os jovens, ao pastor, ao meu pai que está aqui nessa noite: quem quer ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto. Quem quer ser provado? Ninguém quer ser provado. Quem quer passar por luta, por dificuldade, por provações? Ninguém quer. Mas a certeza é que quando nós somos levados para o deserto pelo Espírito Santo de Deus, a certeza é que Ele vai estar presente conosco no deserto. Talvez o deserto que eu estou passando, talvez a provação que eu estou passando é diferente da sua luta, é diferente da sua prova. Talvez você não aguentaria passar pela prova que eu passo, e talvez eu não aguentaria passar pela prova que você passa. Mas Deus, ele não nos dá prova na qual não vamos suportar. Se Deus determinou, se Deus permitiu que venhamos passar pelo deserto, é porque a vitória é certa. Mas às vezes caímos muito no questionamento: eu sou servo de Deus, eu estou na igreja, eu sou pastor,
eu sou dirigente do ciclo de oração, eu sou dirigente dos jovens. O porquê que a aprovação chega na minha casa? Se Jesus sofreu, eu e você não vamos sofrer? Se Jesus passou por lutas e dificuldades, eu e você não vamos passar? Se Jesus sofreu e Ele falou assim: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Se possível, tire de mim, mas que não seja como eu quero, que seja como o Senhor quer, que seja feita a sua vontade. E eu te pergunto aqui nessa noite, o que é melhor? Jesus tirar a aprovação ou a vontade dele? Aos nossos olhos é que a aprovação vai embora. Aos nossos olhos é que a doença vai embora. Aos nossos olhos é que o problema saia da nossa casa. Mas será que essa é a vontade de Deus? Talvez é através da doença que vamos aproximar mais de Deus. Talvez é através de um filho lá no mundo das drogas que vamos aproximar de Deus. Talvez é quando algo começa a dar errado que nós vamos lembrar mais da existência de Deus e que somos totalmente dependentes dele. Olha o povo de Israel, 40 anos aproximadamente no deserto, dia e noite. O Senhor podia ter amenizado aqueles dias, ter sido só alguns dias e não 40 anos. Imagina 40 anos no deserto. E às vezes eu e você, um dia no deserto, nós já começamos a descabelar, a ficar doido, achamos que não vamos suportar. Imagina 40 anos. Mas os 40 anos são por causa de desobediência e murmuração. E nisso eu aprendo que se não murmurarmos, que se ficarmos caladinhos, por mais difícil que seja, não vamos ficar talvez 40 anos no deserto. É difícil, mas é preciso passarmos pelo deserto. Quem nunca ouviu que deserto é a escola do crente? O deserto é onde que nós aprendemos a ser mais dependentes de Deus. O deserto é onde que nós aprendemos, assim como o povo de Israel saiu do Egito. As sandálias que foram confeccionadas no Egito, durante 40 anos, as sandálias não pararam de servir. À medida que as crianças iam crescendo, imagina as roupas crescendo no corpo das crianças. No deserto tem provisão de Deus. No deserto tem um maná de Deus. No deserto tem roupa que o Pai envia. No deserto tem um calçado que Deus prepara. No deserto, ainda que seja difícil, tem provisão de Deus mesmo no deserto. É no deserto que Deus cuida, é no deserto que Deus trabalha, é no deserto que Deus faz acontecer. Está aqui o meu pai, irmã Cássia já falou. Nós não queríamos que passasse uma doença, imagina. Eu me lembro como se fosse ontem, que meu pai estava internado lá em Carangola, e que ele mandou mensagem para minha mãe, ligou para ela e falou assim: olha, o médico falou que eu estou com mieloma múltiplo. E ele desligou a ligação chorando. Aí eu lembro como se fosse ontem, minha mãe entrando dentro do quarto e falando assim: ó, ô Jéssica, pesquisa no Google o que é mieloma múltiplo. Aí eu lembro que eu estava deitado, eu pesquisei, olhei, um câncer raro que não tem cura. Falei assim: ah mãe, não é nada não, vamos esperar para ver o que vai ser mesmo, né? Porque é só suspeita, a gente não tem certeza de nada. Mas aí eu falei com ela e a casa desmoronou. Imagina você receber uma notícia: não, é um câncer, não tem cura. O médico virar e falar: não tem jeito, acabou, não tem jeito. Para medicina não. E para nós, quem é que quer passar por isso? Quem é que quer ficar indo fazer quimioterapia? Quem é que quer ficar indo levando agulhada direto? Quem é que quer passar por isso? Ninguém quer passar. Jesus, Ele não falou assim: olha Giovana, não vou deixar você passar por isso, não. Ele deixou ele passar. Mas ele está aqui de pé hoje, porque o Deus que permitiu, passou juntamente com ele. O Deus que permitiu o médico virar e falar assim: ó, é um câncer que não tem cura. É o mesmo Deus que está aqui dando vida. É o mesmo Deus que permite a vida vir. É o mesmo Deus que fala: olha, para medicina não tem jeito, mas a última palavra quem determina ainda é eu. A última palavra ainda saia da minha boca. E se Ele disse que vai acontecer, ainda que o deserto esteja para lá, forte sobre a sua vida, quem determina a última palavra ainda é Deus. Quem determina a última palavra ainda é Ele. Não é um médico
quem diz a última palavra. Se o médico já desenganou, a última palavra sai da boca de Deus. Se pessoas na rua virou e falou assim: não, esse daí vai ficar no mundo das drogas, essa daí vai ficar na prostituição, a última palavra quem determina ainda é Deus. Se pessoas virou e falou: a igreja não vai crescer, não vai dar certo, quem determina a última palavra ainda é Deus. É Deus quem determina a última palavra. Jesus, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quem diz que talvez a vida de crente vai para a igreja que vai dar tudo certo, vai para a igreja porque lá não. Se estão te falando isso, está querendo te enganar. Tem luta, tem prova. A vida do crente é como um mar, mas um mar agitado, e muito agitado. Mas é por isso que eu vou desistir? Não. É por isso que você tem que desistir? Não. Porque mesmo no deserto, a certeza é que papai vai estar do seu lado durante o dia, com nuvem ali para te cercar do sol. Durante a noite, ali ele cuidando de todas as coisas. Tenho sede, ele faz água sair da rocha. Tenho fome, ele faz o maná cair do céu. Ele cuida de tudo, ele cuida de todas as coisas. Eu me lembro de quando a gente morava lá num lugar chamado Indaiá. Meu pai já contou isso em alguns lugares que ele foi. Eu me lembro que o meu pai, eu era novo, eu não me lembro muito bem, mas ele conta que lá em casa não tinha muita coisa para comer, não. E ele virou e falou: senhor Renilda, nós vamos deixar isso aqui, porque se chegar alguma visita, a visita come e a gente fica sem comer. Mas o Senhor, ele cuida de todas as coisas. E meu pai no dia, ele foi no monte para orar, e ninguém sabendo disso. Mas quando ele voltou do monte, tinha compra lá na sala de casa, porque o Senhor, ele cuida. Porque o Senhor, ele manda provisão. Não há nada impossível para o nosso Deus. Mas vamos passar pelo deserto. Vamos enfrentar desertos. Talvez a prova, você vai passar pela prova hoje, acabou a prova, e você vai achar, a prova acabou, a outra começa amanhã. Mas é nisso que somos testados e aprovados por Deus. Quando meu pai dirigia a igreja, a gente saía, a gente tinha um Fusca. Ele funcionava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo, o dia de ir para a igreja, não funcionava. Foram desertos que passamos. As pessoas passavam indo para a festa, e quando a gente chegava lá, o presbítero Giovanni chegou atrasado porque o carro atrapalhou. Primeiro dia tudo bem, né? Foi a primeira vez, então não tinha problema. Mas aí no outro final de semana, o presbítero Giovanni chegou atrasado porque o carro atrapalhou. E eu escutava as pessoas falando atrás assim: nossa, mas de novo? São desertos que a gente passa. Mas como é bom ter testemunho para contar. Porque quem não passa pelo deserto não tem testemunho para contar que Deus provê todas as coisas. É carro atrapalhando, é indo a pé, mas é servindo a Deus que a vitória vem. É continuando caminhando que a vitória vem. É não desistindo que a vitória vem. Mas tem prova, tem luta, tem dificuldade, mas é certeza que se Deus estiver conosco, nós vamos conseguir atravessar essa maré. Quando Jesus, ele é conduzido para o deserto, o tentador chega. E tem um versículo que fala que o inimigo, ele está ao nosso derredor. A todo tempo ele está ao nosso derredor, procurando algo que possa tragar. Ao tempo todo, 24 horas por dia, o inimigo, ele está ao nosso derredor. E aqui Jesus, ele é conduzido para o deserto, e o inimigo, o tentador, ele chega para tentar ele. E o inimigo, ele começa a questionar com Jesus. E a primeira coisa que ele fala é: se tu és o Filho de Deus. E quantas das vezes o inimigo chega para nós com esse questionamento? Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é crente, por que você está passando por essa dificuldade? Você não está na igreja todo dia? Quantas das vezes o inimigo chega para mim e para você, envia uns enviados lá do meio dos infernos,
para chegar e falar: se você é, por que você está passando por isso? Eu que não sou da igreja estou com a vida melhor do que a sua. Quantas das vezes ouvimos isso? Jesus, o inimigo chega para ele e fala assim: ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, pula aí do alto, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem, eles vão te guardar. Se tu és o Filho de Deus. E nisso eu aprendo que o inimigo, ele sabe a palavra que Deus determinou sobre a minha e a sua vida. O inimigo, ele sabe da palavra que saiu da boca de Deus para a sua vida. Porque alguns versículos atrás, Jesus, ele tinha recebido uma voz vindo do alto, o Pai falando: este é o meu filho. E logo depois o inimigo vem: se tu és o filho, então faz isso. Quantas das vezes o Senhor vira e fala assim: ó, vai ser um pregador, vai ser uma pregadora, vai ser pastor, vai ser cantor. Aí o inimigo: se vai ser, então por que ainda não aconteceu? Quantas das vezes o Senhor usou pessoas para me falar: Jéssica, prepara suas malas. E às vezes algumas pessoas ouviam isso e ficavam assim: preparar as malas para onde? Sem nem viajar sozinho, nunca entrei num avião, não sei de nada. Mas eu sei que se a palavra saiu da boca de Deus, vai acontecer. Não sei o tempo, se é daqui 5 anos, se é daqui 2 meses, se é amanhã. Eis-me aqui. Não sei qual é o tempo, mas eu sei que se o Senhor falou, eu ouvi, mas o inimigo também ouviu. E é por isso que o inimigo, dia após dia, ele vai tentar colocar na sua vida, na sua cabeça, que você não pode. É por isso que dia após dia ele vai tentar colocar palavrinhas, trazer amigos, entre aspas, para chegar para você e falar assim: está demorando muito para acontecer isso na sua vida. Vamos ali no mundo só um pouquinho. É por isso que o inimigo vai colocar falsas amizades do seu lado para falar: é só uma bebida, é só uma noite, é só um cigarro. É só uma vez, não tem problema. É só uma santa ceia sem tomar. É só um dia sem ler Bíblia, não tem nada a ver não. Aí nós bobinhos pensa o quê? Tem nada a ver mesmo não, né? Jesus vai voltar, mas vai demorar ainda, porque tem muito tempo que está pregando isso, então vai dar prazo de eu consertar. Mas não, e se não der prazo? Porque o inimigo, ele sabe da palavra que Deus determinou sobre a sua vida. É por isso que ele se levanta tanto. É por isso que ele tenta tanto sobre a sua vida. Porque no dia em que Deus te chamou, ele estava lá, ele viu o chamado de Deus na sua vida. Porque no dia que Deus determinou uma palavra sobre a sua vida, ele estava lá presente. É por isso que ele tenta tanto contra a sua vida, porque ele sabe que você nas mãos de Deus é uma potência, porque ele sabe que você nas mãos de Deus pode ser usado muito. É porque ele sabe que você nas mãos de Deus pode ganhar muitas almas para Jesus. É por isso que ele se levanta contra a sua vida. É por isso que ele te tenta tirar daqui de dentro. É por isso que ele te oferece tantas coisas lá fora. É por isso que ele vira para o seu lado e fala assim: ó, se tu és, me prova então. É por isso que amigos que se dizem amigos lá fora falam assim: ó, se é homem mesmo, bebe só um golinho. Se é homem mesmo, vai lá, passa a noite lá com aquela menina. É por isso que o inimigo tenta. É porque ele sabe daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. É porque ele sabe que um dia Jesus virou e falou assim: ó, desde o ventre eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Ele sabe. Quantas das vezes você pensou em desistir? Quantas das vezes você pensou, achou que era o fim? E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: continue mais um pouquinho. Eu sei que o deserto está difícil, eu sei que a luta está grande, mas eu estou contigo.
É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ainda que a luta esteja grande, eu estou passando nesse deserto com você. Ah, mas eu estou sem força. Ele pega nas tuas mãos e renova a tua força. Ah, mas eu não consigo mais caminhar. Ele te pega, coloca nos braços dele, mas Ele não te abandona nesse deserto. Oh, Arabacandane, Arabacai. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar isso com você. Talvez você não saiu da sua casa querendo ouvir isso, mas eu não vim falar aquilo que você queria ouvir. Que por muitas das vezes nós queremos ouvir que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar muitos bens, que você vai ser próspero. Quem não quer? Eu também quero demais dar conta. Mas é preciso passar pelo deserto. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quer ser usado por Deus? Deus vai te usar, mas vai ser cobrado. Quer ser levantado por Deus? Ele vai te levantar, mas vai ser cobrado. Quer ser usado por Deus? Ele vai te usar sim, mas o deserto que vai ter que passar não vai ser fácil. Eu me lembro um dia que eu estava junto com os jovens da igreja, a gente foi sair. E na oração, teve louvor, teve palavra. E eu lembro que o pastor Helder chegou para mim e falou assim: ó, Deus vai te usar muito. Eu falei assim: amém, né? Mas depois dele falar isso, falou assim: ó, como vai sofrer? Eu falei assim: porque Deus vai te usar sim, Deus vai te abençoar sim, mas o deserto vai ser grande sim também. Mas eu acho lindo é que depois de Jesus ser tentado, o diabo se afasta, o tentador se afasta, e os anjos chegam para servir Jesus. Porque Jesus, como homem, ele teve fome, porque ele ficou 40 dias de jejum, e o inimigo, ele está ao nosso redor. Ele sabe daquilo que você quer, ele sabe daquilo que você tem desejo. Assim como ele chegou perto de Jesus 40 dias de jejum. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos. Mas se você segurar nas mãos de Deus, Ele vai te dar força. Fica de pé juntamente comigo, eu faço uma oração e eu já encerro aqui. E eu quero que você volte para a sua casa com essa palavra. Que o deserto, você não vai morrer nele. Deus está te dando uma estrutura nesse deserto. Talvez Deus te levou para esse deserto para você ver que você sozinho, você não consegue, você é dependente de Deus. Para você ver que aonde você está andando não é aonde que Deus tem para a sua vida. Ele te quer no centro da vontade dEle. Feche os teus olhos juntamente comigo, Senhor meu Deus e meu Pai. Ó Deus, está aqui, ó Pai, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, ó Deus. E ó Pai, talvez tem pessoas aqui que estão passando por um deserto de um mês, talvez um ano, um dia, ó Pai. Mas eu sei, ó Pai, que a provisão o Senhor manda. Eu sei que é no deserto que o Senhor cuida. Eu sei que é no deserto, ó Pai, que o Senhor levanta. Eu sei que é no deserto que o Senhor dá força. Então é por isso, ó Pai, que eu te peço aqui nessa noite, ó Pai, nos dê força para passar por esse deserto.